Na tarde desta terça-feira, 26 de janeiro, a Câmara Municipal de Pontes Lacerda promoveu uma sessão solene fúnebre em homenagem ao ex-prefeito e médico Dr. Dauri Alves Mariano. O médico que chegou em Pontes Lacerda na década de 70 e aqui no município de Pontes Lacerda constituiu a sua história pessoal, profissional e política. Na década de 80, disputou 2 eleições, sendo vencedor em 1988, assumindo a partir de 1º de janeiro de 1989, ficando no poder até 31 de dezembro de 1992. Um período de transformação para Pontes Lacerda, pavimentação asfáltica, universidade, indústria frigorífica, comunicação e educação. Assim foi Dr. Dauri Alves Mariano, enquanto prefeito de Pontes Lacerda. E nesta história de sucesso, ele tentou novamente ser prefeito de Pontes Lacerda em 1996, sendo derrotado naquela eleição. De lá para cá, viu a esposa Vera Mariano ser eleita vereadora no ano de 2000, sempre acompanhando os bastidores da política em Pontes Lacerda, mas nos anos que seguiram não disputou mais nenhuma eleição. Como profissional da área médica, atuou fortemente na constituição e no fortalecimento do Hospital FUNRURAL. Teve o seu próprio hospital aqui em Pontes Lacerda. Atuou fortemente no tratamento contra a malária, fortalecendo ainda mais a sua atuação como médico em Pontes Lacerda. Nos últimos anos, aposentado da profissão médica, vivia a sua vida pacata na sua residência e na sua propriedade rural. Em 2020, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para um tratamento cardíaco. Desde outubro do ano passado, o médico já vinha passando por sérios problemas de saúde. Acometido de uma doença neurodegenerativa, a Creutzfeldt-Jakob, ele acabou perdendo a vida na sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Nascido em 29 de dezembro de 1945, faleceu com 75 anos de idade. O corpo foi cremado na capital Cuiabá. E nesta terça-feira, em Pontes Lacerda, logo após a sessão solene e o cortejo fúnebre pelas ruas e avenidas da cidade, aconteceu o sepultamento dos restos mortais do médico. Ainda na Câmara Municipal, conversamos com o cunhado do Dr. Dauri Alves Mariano, o Luiz Roberto, que falou do homem, do cidadão e do político e da importância da cerimônia em memória do médico. Essa homenagem, o seu trabalho por Pontes Lacerda. Ele, chegando aqui na década de 70, trabalhou muito em Pontes Lacerda, então ele representou bem Pontes Lacerda, ajudou muito no crescimento do nosso município. Vocês, como repórteres, sabem, às vezes até mais do que a gente, Vocês estão sempre inteirados com as notícias. Então eu tenho certeza que onde ele está muito feliz por estar sendo homenageado com a Câmara Municipal. E o legado que ele deixou, a doutora Andressa, que está aí hoje clinicando, a doutora Verinha, que está em Minas, que é médica também, E suas filhas que ajudam ele no dia a dia nas fazendas, Netos que ajudam eles também. Então, assim, esses últimos meses dele foi feliz porque a família estava do lado. Coube ao vereador Rogério Barros, vice-presidente da mesa diretora, a tarefa de presidir a sessão solene. Ele que, inclusive, tinha uma ligação muito direta ao médico, já que no parto do mesmo foi o Dr. Dauri Alves Mariano quem acompanhou de perto o nascimento da então criança Jodeilson Barros. Em 1983, eu fui uma criança prematura, de 6 meses, 14 dias. E na época o Dr. Dauri, que fez a cesárea da minha mãe, fez o parto, nem cesárea, teve que ser normal. E graças a Deus ele nos salvou. E hoje foi uma honra de presidir essa sessão solene. É um orgulho para mim, como vereador, também como ser humano, porque foi uma das pessoas que cuidou da população. Conversamos ainda com os profissionais Dr. Osmar e Dr. Gustavo Henrique. Cada um expressou o que representava a figura do profissional Dr. Dauri Alves Mariano para a saúde de Pontes Lacerda numa época difícil, entre as décadas de 70 e 80. Dauri foi um desbravador. Chegar nessa cidade como chegou,
A cidade praticamente não oferecia nada. Como profissional da saúde, que tem seu espaço em qualquer lugar, veio ajudar essa cidade na fase inicial, onde muito poucas condições se tinha. Eu sei que eu cheguei num período mais tarde, mas era um período de muita malária, carência em todos os sentidos. Dauri era um grande profissional que as pessoas gostavam muito da sua atuação na ginecologia e obstetrícia. Fazia muito bem as suas cirurgias de esterectomia, de períneo, sabe? Foi um grande profissional. Dauri é pioneiro, né? Quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui. Estava ele, o Dr. Rubens, que saiu para Cuiabá. Em seguida chegou o Dr. Carlos. E depois eu e o Dr. Ribeiro. Então o Dauri é um pioneiro. Ele enfrentou aqui uma época que só dava quase malária, onde morria muita gente. E ele sempre deu a volta por cima, ou seja, não deixa de ser aquele indivíduo. Foi um dos primeiros a ficar em Lacerda, o que era muito difícil naquela época, o médico permanecer em Lacerda, que era insegurança, pistolagem, grilagem, quer dizer, e além disso, falta de recursos para o médico trabalhar. Então, uma época de pioneirismo, né? Isso a gente não pode tirar dele. Foi realmente, nós todos médicos, pioneiro de Pontes de Lacerda. No campo político, João Bento Neto, ex-vereador de Pontes Lacerda, falou da militância política ao lado do então Dr. Dauri Alves Mariano. Uma época diferente, mas de grandes avanços para Pontes Lacerda. Ele foi muito bom, viu, Celso? Só que naquela época, você sabe que a política funcionava, né? Eu era da oposição, nada eu podia, mas tudo que ele mandava de bom para Pontes Lacerda eu aprovava. Tudo, todos os projetos que ele indicava, às vezes até vereador da base dele não votava e eu votava. Agora, dentro dos projetos, a pavimentação foi a grande obra que o Dr. Dauri deixou para Pontes Lacerda? Com certeza, Celso. Foi a melhor coisa que o Dauri fez durante o mandato dele. Você lembra que isso aí só era poeira. E ele, junto com o governador Carlos Bezerra, o Carlos Bezerra ajudou no asfalto e ele conseguiu fazer bastante via de asfalto no nosso município. Qual que é a imagem que o senhor vai guardar do Dr. Dauri Alves Mariano? Olha, eu espero que o grande arquiteto do universo coloque ele no bom lugar, certo? Que muitos falam dele, mas ele foi muito bom para Pontes Lacerda. Outra coisa, certo? Eu tinha um filho, perdi com 11 anos aqui, de malária. E naquela época só tinha a Santa Casa, ali o Hospital do Fundo Rural, né? E o Dauri trabalhava lá. Mas o Camisão, por encrenca política, ele era o presidente do sindicato, tirou o Dauri do hospital. E eu sinto até hoje, se o Dauri estivesse lá, meu filho não tinha morrido. Após o cortejo, no cemitério coube a esposa, Vera Mariano, conduzir a caixa fúnebre com as cinzas do marido até o jazigo da família. Um momento de despedida dos familiares e amigos mais próximos, entre eles a vereadora Ana Márcia Félix, a Marcinha, que falou da amizade com a família e com o médico Dr. Dauri Alves Mariano. Eu estou perdendo meu pai novamente. Doutor, para mim hoje, eu só tenho que agradecer. Porque quando eu precisei de um amigo, quando eu precisei dos seus ensinos, ele sempre estava ali. Um grande pai, um grande amigo. Então, o que eu tenho a falar do doutor hoje é só palavras de agradecimento.